O DNA, ele é um poderoso mecanismo de armazenar informações. O DNA armazena holograficamente todas as informações da nossa ancestralidade. São coisas que estão um pouco além do que a ciência consegue compreender, porque isso fica impresso num campo eletromagnético. E o que ocorre é que na mitocôndria é produzido o ectoplasma. O ectoplasma é um fluido etérico semimaterial produzido por todas as formas de vida. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Bora, estão prontos aí para um papo profundo? Porque hoje a gente não tá de brincadeira, né? A gente vai assim, ó... Se preparem, peguem água, Se preparem. não acelere esse episódio, ouve assim na presença, pega papel e caneta. Já estamos bem ancorados aqui, bem firmados, né? E muito felizes aí com essa visita que temos hoje. Hoje a gente vai falar de memória celular e isso se expande para muita coisa. Então fica até o final, porque acredito que esse conhecimento pode agregar muito na sua jornada, pode dar muita clareza e te auxiliar, né, nos processos aí que temos aí no dia a dia. E para esse episódio a gente tá aqui com o Marcos André, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. É uma honra estar aqui com vocês e vamos convidar os telespectadores a embarcar numa viagem para além do tempo e espaço. E se você conseguir assistir esse episódio no 2.0, você me fala, porque vai ser desafiador. Sempre que nós temos a oportunidade de comunicar, nós comunicamos em atemporalidade. Ou seja, você vai precisar assistir mais de uma vez, com papel e caneta, porque vão haver comunicações cifradas e veladas que você vai perceber nuances e detalhes, alguns links que são construídos para estimular o estudo. Afinal de contas, não há como esgotarmos um tema tão complexo e tão poderoso como esse. E memória celular é a base de tudo. E o nosso objetivo é trazer uma espiritualidade prática. E do fundo do meu coração, eu espero que todo mundo aqui de casa possa carregar para dentro do seu coração e para a sua vida uma melhoria no seu cotidiano, a partir do bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Sim. É uma honra estar aqui e que bom que aconteceu. Grato, Sim, gratidão. Hoje tivemos até desafios, mas estamos aqui, fizemos acontecer. A hora que a gente sentou para gravar, desligou. O Marcos veio do Nordeste para gravar com a gente, né? A gente já tá combinando esse encontro faz um tempo. Vou até falar aqui um pouquinho pro pessoal que ainda não conhece o trabalho do Marcos. Ele é pesquisador de espiritualidade estelar, terapeuta vibracional e comunicador sobre consciência multidimensional. Seu trabalho integra física sutil, leitura energética, memória celular e interações com campos não visíveis. Ele investiga como padrões ancestrais, traumas e outras vidas, até memórias cósmicas, moldam o nosso corpo, a psique, o destino humano. No canal Espiritualidade Estelar, traduz temas complexos de forma acessível, unindo sensibilidade mediúnica, clareza mental e visão multidimensional. Tá certo? Uau, perfeito! Eita, caramba! Rapaz, sou eu mesmo esse aí? Maravilha. Mas o nosso intuito é utilizarmos das dotações que o plano evolutivo divino nos deu, que é o dom da comunicação, inclusive é um dom epigenético. Vocês sabiam que o meu pai é professor de comunicação oral e eu nunca fiz parte do curso dele? E desde cedo essa capacidade foi transmitida para mim. Ele ensinou médicos, políticos, professores, e eu sempre nasci com essa habilidade, que é um projeto do plano para que a gente possa pegar esses conhecimentos que por vezes parecem intangíveis, complexos e afastados da nossa realidade e a partir do meu trabalho como terapeuta holístico, ver como isso pode ser um mecanismo de autoconsciência e autopercepção para a gente entender as dinâmicas complexas que acontecem no nosso interior. Porque no final das contas, espiritualidade é por luz nas sombras e luz representa consciência. E quando a gente consegue nomear os bloqueios, vamos usar uma analogia religiosa, dar nome aos demônios, nós conseguimos melhor exorcizá-los. Então, meu trabalho é ser um pesquisador de espiritualidade, principalmente no que tange aos bloqueios, para que a gente possa iluminar a vida das pessoas e facilitar o caminho delas. É muito mais fácil você andar numa mata que alguém já abriu a trilha. Mesmo que a gente tenha que ser cortado no processo, abrindo o caminho, é mais fácil. Então, cada um de nós é um vanguardista de alguma área do conhecimento espiritual. E a gente está aqui para agregar e somar. Boa. Então vamos iniciar esse papo com um brinde clássico aqui. Maravilha. Cacauzinho.
A esposa do Marcos também tá aqui. Aí, amor, brindando aqui com a gente. Cacauzinho. O pessoal que tá em casa, a gente tá tomando um cacau quentinho aqui, porque nesse inverno tem que tomar bebidas quentinhas, né? Bom, hein? E o cacau, além de ser quentinho, ele é muito nutritivo também. Esse cacau aqui é da Sativa Superalimentos. Para você que tem curiosidade para conhecer um cacau maravilhoso, eu recomendo. O site está aí na tela, sativasuperalimentos.com.br. E a gente gosta de coisa boa, né? A gente recomenda as coisas boas. E a nossa segunda recomendação para você é a Mata Nutrição Regenerativa da Floresta. Muito obrigado. Já tem um superfood para você. Maravilha, maravilha. Você que gosta de fazer exercício, treinar, cuidar do corpo. Adoro. O superfood maravilhoso, assim. Depois que a gente descobriu a Mata, assim, a gente nunca mais conseguiu consumir nenhum outro suplemento, tipo de proteína em pó, né? Ele é muito superior aos outros. É incrível. Maravilha. O sabor dele não enjoa. Vou experimentar, porque eu batalhei muito para encontrar um bom suplemento alimentar de proteína. Esse vou experimentar. E esse vem tudo da Amazônia. Que maravilha. Muito então, obrigado. Eles têm também café funcional, leite de castanha do Brasil e agora eles fizeram uma barrinha com essa matéria-prima do superfood que eu tô, assim, apaixonado. Então, pra galera que quiser, o site deles é mata.bio, você tem um cupom do TribeZen lá e é investimento em saúde. Então, olha, deixa uma recomendação, pelo menos prova, né? Depois você me fala. Diminui o iFood, as compras aí da comida pronta e compra o Mata pra você ver que faz a diferença. Maravilha. E pra galera que quiser nos conectar mais perto da gente, tem aí um QR Code na sua tela. Ou você pode acessar pelo links.tribezen.com.br ou no nosso site tribezen.com.br, que você lá tem tudo que a gente está aprontando lá, né? Inclusive um grupo do WhatsApp para você entrar, tá pertinho da gente. A nossa newsletter para você se cadastrar gratuitamente. E tem os nossos servires lá, o que a gente pode auxiliar você na sua jornada aí. Eu e a Sol temos projetos legais. Tem muita coisa para te auxiliar também. Muito bom. E lembrando que em segundas-feiras tem o podcast Disciplina e Consciência que eu trago. E agora, né, tá bem legal essa vibe. E a Sol tem o Sem Véu na sexta-feira, certo? Trazendo assuntos sobre o universo feminino. E eu vou adorar ter você lá também comentando, compartilhando. E também, quem sabe, guiando você nessa jornada. A gente gosta de fazer podcast, hein? Olha só, 3 na semana. Eita, maravilha. Eu Muito também. bom. Vocês têm que começar a me parar, porque senão eu vou falar até dizer chega. Que bom. Estamos aqui pra A gente gosta de ouvir. E agora estamos aqui, né, para falar de memória celular. E eu vou te contar uma coisa. No ano passado, eu tive uma experiência que eu recebi uma informação que é muito parecida com que, não sei se tem a ver, aí você vai me falar. Perfeito. Porque veio uma consciência, me mostrou uma mitocôndria, assim, uma memória, na tela mental, assim, e o núcleo, apresentou tudo aquele desenho, assim, eu falei, caramba, né? E falou assim, olha, se você quiser realmente acessar informações que estão ali dentro do seu sistema, aqui dentro da célula tem uma informação aqui, que é preciso acessar elas, que elas ficam como se fossem armazenadas no corpo, e elas não se dissolvem do nada, assim. Aí começou a me trazer informação mais ou menos assim, olha, processos como jejum, outros processos energéticos de renovação celular, para ir acessando aquela informação que está ali, incrustada, né? E ela tem a ver com isso, a memória celular? Olha que interessante. Então vamos lá expandir. Se eu tivesse a oportunidade de fazer com que uma informação chegasse em todos os seres humanos do planeta, essa seria a informação. Porque o conhecimento de entender como determinadas memórias celulares afetam o nosso padrão consciente é a resposta para tudo. Falamos de lei da atração, você tem que vibrar e sentir. Mas por que efetivamente continuamos a nos sabotar e a sermos incapazes de vibrarmos abundância, prosperidade e abundância principalmente de sentimentos e de plenitude? É porque existem memórias e bloqueios nas células. E o que é interessante é que o DNA, ele é um poderoso mecanismo de armazenar informações. O DNA armazena holograficamente todas as informações da nossa ancestralidade.
Existem vários estudos de caso mostrando, por exemplo, que receptores adquirem características dos doadores, como desejos alimentares. E tem um caso muito emblemático de uma criança que recebeu um transplante de coração e teve visões nas circunstâncias do assassinato da criança que foi a doadora. Então, isso são coisas que estão um pouco além do que a ciência consegue compreender, porque isso fica impresso num campo eletromagnético. E o que ocorre é que na mitocôndria é produzido o ectoplasma. O ectoplasma é um fluido etérico semimaterial produzido por todas as formas de vida. Então, uma planta produz ectoplasma, um animal. E quando a gente entende isso, a gente vai entender, por exemplo, como funciona um ebó no afro-brasileira, onde, na verdade, eu estou utilizando da bioenergia de determinados elementos para carregar uma corrente de cura que vai fazer um equilíbrio do meu campo que pode estar deficitário de energia de prosperidade, de saúde e de vitalidade. Nós vamos entender também a dinâmica dos cristais, que vão produzir também bioenergias e que têm uma qualidade muito única de poderem ser programados. A estrutura atômico-molecular do cristal consegue receber informação e propagar uma onda de frequência. E o que ocorre é que, como nós vemos, por exemplo, no espiritismo, aquelas imagens do fluido sendo exteriorizado, os médiuns de efeitos físicos conseguem produzir uma quantidade tão grande dessa bioenergia que eles manifestam no plano da matéria as materializações. Você vê Sai Baba, né? Você vê várias pessoas com o fenômeno de materialização. Entretanto, todos nós produzimos essa bioenergia. E o ectoplasma tem uma característica ondulatória muito interessante. Ele vai abrindo fendas temporais, buracos de minhoca que vão fazendo a interconexão dos corpos. No espiritismo é muito falado que o espírito é o que comanda o corpo. Se o espírito abandona o corpo, todo esse sistema dessas interfaces para de funcionar. Mas qual é o mecanismo sutil que trafega por todas essas estruturas e mantém coordenado a força da vontade do espírito com a dinâmica dos corpos? É justamente esse fluido semimaterial que é conduzido. Então, ele é responsável por toda essa harmonização. Como ele é um fluido de materialização e manifestação, ele é um fluido magnético. E aqui vai um ponto muito interessante. E esse estímulo de como nós vamos magnetizar a navegação pela nossa linha do tempo, o nosso destino, o nosso propósito, né? Se fala de Odu, de plano evolutivo de alma, de projeto evolutivo. Quando nós encarnamos, nós temos um plano, algo a cumprir, virtudes a serem desenvolvidas. E o ectoplasma, ele é modulado frequencialmente para que você consiga desenvolver exatamente o seu plano divino. Vamos dar um exemplo. Um empresário, ele vai precisar ser responsável pela mudança do cenário econômico de uma comunidade, trazendo para elas prosperidade e liberando memórias de escassez de talvez de um povoado, de um bairro, de uma localidade. Quando ele nasce com esse plano evolutivo divino, a energia do ectoplasma dele vai ser um pouco mais densificada e ligada ao trânsito da energia monetária. Então, ele vai ter muita facilidade de lidar com esse âmbito financeiro. Entretanto, médiuns de cura vão produzir essa energia um quanto mais sutil, para que ele possa interagir com o corpo astral, com o duplo etérico. E o que ocorre é que quando você está desencontrado na produção dessa bioenergia, daquilo que a sua alma veio realizar na matéria, existe uma mediunidade reprimida e um desencontro do plano evolutivo. Então, o que é que ocorre? A mitocôndria produz o ectoplasma. E o DNA mitocondrial é herdado pela mãe. Ou seja, a capacidade de produzir bioenergia, ectoplasma, vem da linhagem maternal. E o que é que eu observo como terapeuta? Muitos processos obsessivos. Porque se o ectoplasma é a energia de materialização, se você produz um ectoplasma, uma energia vital de cura, de harmonia, de paz, isso é redirecionado por espíritos e inteligências superiores, isso consegue modelar um futuro muito mais harmônico para a humanidade. Forma cidades astrais, gera correntes de transmutação da psicosfera da humanidade. Agora, se o seu ectoplasma está envolto em energias de vício, de indignação, de polaridade, forças contrárias, por ressonância, acoplam-se nessa energia. E o que ocorre é que nós vivemos num universo de dualidade. E nós, por vezes, temos uma interação da nossa memória celular que nos faz vibrar escassez, medo, abandono, desequilíbrio emocional. E aí, se o ectoplasma materializa, o que é que vai acontecer? Psicossomática. A emoção desequilibrada vai cristalizar. Um jejum, por exemplo, ele vai fazer uma depuração sistêmica e vai remover toxinas vibracionais, porque não existem só toxinas físicas, existem toxinas vibracionais negativas. É um tema muito interessante, o nosso corpo é regido por devas.
Os devas são microespíritos ligados à consciência de Gaia, que são responsáveis por fazer toda a coordenação do nosso corpo. A nossa coluna vertebral é um sistema espiritual complexo. E o Yogananda falava, Deus se manifesta pela coluna. Todo mundo ficava com os olhos desse tamanho. Mas é a mais pura verdade. É o eixo do nosso sistema nervoso e o campo de captação onde estão os chakras. Então, o que ocorre é que existem microespíritos, inteligências sutis, que vibram no nosso corpo. A gente fica pensando no trânsito intestinal, nos impulsos neuronais, o sistema autônomo é todo autogovernado. Mas em algumas pessoas isso não funciona. O que acontece? Os campos eletromagnéticos, a má conduta alimentar, a intoxicação vibratória, bagunça, desequilibra o modelo organizador desses microespíritos que passam a funcionar de modo inadequado. A gente chama que o Deva tornou-se um Deva artificial. Então, algumas medicações, algumas substâncias de abuso e alguns processos desorganizam esse corpo. O que é que pode desorganizar esses microespíritos? Memórias celulares, padrões emocionais. Nossa, então tem tudo a ver o que eu recebi aí, lembra? Aí vem a MTC, tristeza, pulmão, raiva, fígado, medo, rins. E aí você vai entendendo essa dinâmica de entropia que vai acometendo os seus corpos. E quando a gente tem lucidez para perceber isso, e você faz um jejum, você está purificando o físico, mas você também purifica toxinas vibracionais energéticas. E aí, quando a gente vai para a natureza, toma um banho de mar, vai para a cachoeira, ou vem aqui para esse lugar maravilhoso, um pouquinho mais afastado da cidade, um banho de ervas, por exemplo, o que ocorre? Imagina um instrumento musical. A gente tem ali o diapasão que você vai tocar e a corda, se estiver afinada, vai vibrar. Imagina que esses microespíritos, devido ao contato com a tecnologia e com esse modo completamente não salutar que a gente vive, eles vão perdendo essa afinação. Então, quando você visita um ponto de força da natureza, ou você toma aquele seu banho de erva, a memória primordial desse Deva volta a funcionar de modo harmonioso. E aí o seu corpo se reequilibra. Exatamente, exatamente. Então a gente tem duas vias de desregulagem do nosso organismo sutil, desses devas, esses microespíritos que ficam no campo etérico. Toxina, física mesmo, né? Uma vida completamente desregulada. E a parte somática. A parte emocional, ela vai vir também de desequilíbrios mentais. Então, a nossa missão é encontrar harmonia nesses corpos para que o espírito possa trafegar e se manifestar. Isso todo é sentido. Sim. É exatamente porque se for parar para analisar com calma, né, Sol, assim, como a gente tem cuidado aqui, olha, a água que a gente bebe, a água do chuveiro cheia de cloro, uma piscina cheia de cloro, a respiração, o ar, muita coisa influencia nessa energia, né? Sim. Nossa, é incrível isso. E Marcos, eu queria que eu ouvi alguns conteúdos seus, assim, e você sempre traz muita sabedoria, né, em tudo que você traz nas suas aulas, nas lives, tudo. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, do contexto de como que você chegou na espiritualidade, chegou nessa consciência que você tá hoje. Bom, se eu fosse contar a minha história de vida e algum dia você permitiu de detalhar isso, seria mais impactante do que filmes da Marvel. Seria um filme de ficção científica do mais complexo e com as mais dinâmicas tramas. Mas tudo começou na minha concepção. A minha concepção, os meus pais faziam parte da gnose, uma história muito engraçada. Eles faziam parte da gnose e na gnose é praticado um sistema de tantra onde há uma meditação, não há o orgasmo, tem que conter o orgasmo. E meu pai queria ter um filho. E a minha mãe, como tinha uma intuição espiritual do desafio que ia ser me ter, já tinha um pouquinho mais de aversão. Porque minha mãe é uma pessoa que é muito responsável, tem um nível de autocobrança muito grande, e a qual os meus pais são incríveis. A maior bênção que eu tive foi meu pai e minha mãe, sem sombra de dúvidas. E o meu pai não seguiu o planejado, e ele pensou assim, eu quero que venha um ser de luz. Então foi uma concepção desde o ato criada. E eu sempre digo pro meu pai, pai, me desculpe. Eu sou a última coisa, mas não ser de luz. Não foi exatamente o que o senhor imaginava. Veio aí um agente espião avançado para trabalhar com obsessão complexa. Então, porque a gente tem, né, uma ideia, uma visão de ser de luz como sendo iluminado, equilibrado. E eu tiro até algo que eu vi o Robson Pinheiro falando que eu acho muito legal. Eu não sou equilibrado, eu sou equilibrista. Então, eu estou sempre tentando me equilibrar nesse processo. Então, eu nasci dentro de um berço que me promoveu uma ampla liberdade de busca espiritual. Então, os meus pais iniciaram na gnose, foram para a Rosa Cruz Áurea. Então, minha mãe lia para mim o livro de Urântia quando criança, sempre me estimulou e nunca me impôs nada.
Eu li livros do Carlos Castaneda quando jovem, tive uma ampla expressão espiritual, mas eu nunca me encontrei. Até que teve um momento em específico onde minha mãe começou a perceber um campo espiritual muito pesado sobre mim. E vocês sabem como é a intuição de mãe, ela sabe muito além do tempo. Então ela sabia do que eu iria passar, um contrato encarnacional muito firmado. Sem a minha mãe eu não teria conseguido. E ela, devido à quantidade inimaginável de encarnações de sofrimento, ia precisar estar ali do lado de alguém que iria viver uma espiritualidade muito irreverente, muito forte, para que ela pudesse também se engajar e resgatar a mentora que existe dentro dela. E aí um dia ela entrou na livraria e viu uma caixa de livros. E o engraçado, essa caixa de livros escrito assim, A Trilogia das Sombras. E o engraçado é que ela disse para mim que tinham freiras. Olhando o livro, ela ficou muito impressionada, porque era uma sessão espírita. E quando ela viu aquele livro, ela pegou e simplesmente sentiu de levar, como se alguma coisa estivesse guiando ela. Ela pegou, levou. Quando ela chegou em casa e abriu, e se não me falha a memória, a primeira parte do livro é descrevendo como um vibrião entra dentro do sistema de chakras e começa a carcomer o duplo energético de uma pessoa numa boate. É muito pesado. Baratas extrafísicas que entram no corpo, ela não conseguiu ler. E ela pegou e me entregou. Filho, lê esse livro. Quando eu abri aquele livro, tinha 16 anos. Eu comecei a ler. Era como se eu soubesse tudo. Eu mergulhei naqueles livros, nas obras do Robson Pinheiro, e ali eu encontrei a minha espiritualidade. Só que eu jovem, fazendo 2 graduações na área de tecnologia, muito focado no trabalho e como um bom capricorniano, sempre buscando a prosperidade, sempre buscando mudar a realidade financeira da minha família. Então, eu sacrificava tudo, minha saúde física, mental e espiritual, pelo trabalho e por essas metas. E foi aí que eu estudava, lia, mas não aplicava. O que é aplicar? É quando o conhecimento espiritual é enraizado em servir e em prática. E devido àquele meu estudo profundo e por vezes solitário, eu tinha dificuldade de me conectar com qualquer casa. Porque eu via rapidamente dogmas e incongruências, então eu não conseguia encontrar um grupo de apoio. Então eu sempre ficava ali sem aplicar. E aqui a gente vai abrir uma lei do universo. Termodinâmica. Teoria dos sistemas dissipativos abertos. Um sistema dissipativo aberto é um sistema que consome energia e exala entropia. Uma vela. E nós podemos considerar o nosso sistema como um sistema dissipativo aberto, porque a gente está consumindo calorias, energias, exalando gás carbônico, fluidos vitais. E um sistema dissipativo aberto, ele passa constantemente por bifurcações. Ou ele se reorganiza em um novo nível de complexidade interior, ou ele decai na entropia. O nome disso é cobrança espiritual. Quanto mais você conhece, maior a ação da força polar. É muito similar à gravidade. Quando você aumenta o seu conhecimento, existe uma polaridade inerente a esse sistema planetário que te puxa. E o que eu estava fazendo? Conhecendo e não aplicando. Eu abria frequências ao estudar sobre as obsessões e aquilo ia aumentando a obsessão espiritual no meu campo. Só que aquele livro foi o que salvou a minha vida. Porque hoje, depois de muitas experiências espirituais, eu entendi que a minha consciência projetada do futuro irradiou sobre a minha mãe. Porque ao ler aquele livro, eu abri uma ressonância do que eu iria vir a trabalhar no futuro. E eu só tive essa cair de ficha, Lucas e Sol, há uns 4 meses atrás. Eu estava num momento de internalização, triste, fui me deitar na minha cama e quando eu olhei para a estante de livros, o livro estava lá. Quando eu olhei, eu comecei a me lembrar de tudo que eu li no livro, eu comecei a chorar. Meu Deus, eu estou expandindo esse conhecimento que foi vanguarda, que inclusive pessoas afastaram o Robson Pinheiro na época, do meu espírita, que falava de sequestro duplo etérico. Eu cheguei num nível muito mais profundo e caiu a ficha. Eu comecei a chorar, meu Deus. Aí, pum, veio. Esse livro fez com que a minha alma despertasse para o seu propósito. Só que o despertar, quando existe apego, que nem diz o Buda, o apego leva ao sofrimento. Então, quais eram os meus apegos? Eu queria fazer um mestrado em Purdue para entrar dentro da NVIDIA e trabalhar como engenheiro gráfico. Então, eu trabalhava com computação gráfica, porque eu era fascinado por entender como algoritmos podem construir uma realidade tridimensional, os gráficos dos jogos, como é que pura matemática e código constrói isso. Ora, nada mais era do que o interesse da minha alma querendo entender essa simulação consciencial que a gente está inserido e que encontrou na programação uma referência para tal. Sim. E aí começou. Acordava morto dentro do corpo. Depressão, pensamento suicida, falta de força.
E eu lutando contra aquilo, me automedicava, ia estudar sobre neurotransmissor, até que eu comecei a achar que eu tinha algum problema físico, que eu estava doente fisicamente. Porque as dores terríveis que eu sentia, as dores de cabeça, a depressão, o pesar, aquilo ali para mim não tinha como ser espiritual, porque era físico. Uhum. E eu tentei de tudo. Psiquiatras, tive surtos, transe de possessão, tudo que vocês imaginarem de mais terrível eu vivi nessa vida. Até que um belo dia, depois de exaurir todas as tentativas, o meu pai abre uma live no carro do Robson Soares, que é o que trabalha comigo lá em Fortaleza, falando sobre a obsessão espiritual. Como ele era de Fortaleza, eu digo, pai, eu quero ser atendido por ele. Faz sentido aqui o que ele está falando. E uma coisa engraçada, quando você tem todo o conhecimento espiritual, mas você nunca acha que é com você. Uhum. Eu tinha todo o conhecimento, mas eu não imaginava por que vão me obsediar. Quem sou eu? Por que forças... Isso não tem como. Isso deve ser alguma deficiência física, deve ter uma obsessão sim, porque começou a acontecer coisas estranhas. Eu comecei a sonhar num umbral, vendo seres me atacando, e eu sempre muito me defendendo, atacando. Comecei a ter sonhos conjuntos, comecei a sentir presenças espirituais, aí eu comecei a ver, opa, parece que realmente o negócio está em outro nível. E uma coisa que muito me moveu, Sol e Lucas, foi a minha ligação com Exu. Porque o primeiro livro de Exu que eu li foi O Guardião da Meia-Noite, muito famoso. E depois comecei a ler e me fascinar. Mal sabia eu que seria uma das hierarquias que estaria mais próxima do meu trabalho. E que eu estava vivendo a iniciação de Exu na minha vida. Porque o que é Exu? É aquele que encontra a luz através da transmutação pelas sombras. É aquele que é capaz de navegar pela faixa de frequência das chaves do umbral sem perder o discernimento e a força do seu campo mental. São os agentes da luz nas sombras. São caras muito barra pesada e feras, a qual eu tenho um profundo respeito e que também é uma linha do meu trabalho de desmistificar essas hierarquias espirituais. Sim. Então, quando eu me vi paralisado, sabe quando foi que realmente eu decaí e que foi uma morte do meu ego? Quando eu fiquei inoperante, incapacitado de mais frequentar a faculdade, eu tinha aplicado para uma cadeira de computação gráfica com um professor que tinha ponte com essa universidade para eu vir estudar fora. E tinha dado certo. Era uma ponte em outro curso, meu professor já tinha ajeitado. Quando meu pai me entregou a cadeira trancada, eu decaí chorando. Pá, pá, pá. Ali foi o momento que o meu ego quebrou. Pá! Eu chorei. Meu pai me abraçou. Filho, eu também repeti, meu filho, não tá tudo perdido. Filho, você vai conseguir. Me abraçou. Ali foi a primeira morte. A primeira morte foi ali. Os escolhidos não têm escolha. E a partir dali, eu fui atendido pelo Robson. Ele não conseguiu me atender. Ele tentou me atender e viu o mentor dele, Pai José. Não, esse moço aí, quem vai atender sou eu. Não, Pai José, mas eu sou terapeuta. Não, você vai incorporar assim. Ele se tremendo todo assim. Eu achando estranho que ele não falava comigo, suando frio, passando mal. Ele, peraí, só um instantinho, que eu vou chamar aqui o Daniel pra ele me acompanhar, porque que eu não tô conseguindo. Quando ele viu, pum, incorporou. E aí era obsessor. Quando foi no final que o Pai José arrancou todos os obsessores do meu campo, ele falou, meu Zifi vai canalizar uma técnica com mais de 30 riscos que vai ajudar as pessoas a curar de todas as doenças que você está vivendo. Tem um mentor com a estrela azul na testa e meu Zifi é médio de grau máximo. E o médio de grau máximo? Eu nunca vi espírito, nunca senti nada. Mediunidade não é sobre ver espíritos, é sobre ser capaz de produzir ectoplasma para intermediar interações entre planos. E tudo que ele falou aconteceu. E o mais interessante foi que quando eu saí da sala, eu senti um alívio tão grande, uma paz tão profunda e um preenchimento que eu não sentia há pelo menos 3 anos. A experiência foi tão profunda e impactante que eu me encontrei. Pronto. Aí entrei na assistência, o centro, que era o Ohana Espiritualista, tinha acabado de passar por uma crise. Então, por questões que a gente sabe que a oposição trabalha, fofocas, maledicências, falta de estudo, o centro tinha sido todo reformulado e só tinham 4 médios. Aí adivinha quem chega? Eu lá para contribuir em algo que estava florescendo. E aí eu comecei trabalhando na assistência, comecei sendo atendido como consulente, os mentores obviamente me convidaram, e com 4 meses eu ainda em atendimento, ainda tomando medicação psiquiátrica, mas sempre com uma dedicação muito forte, que é a minha característica, chegou uma mentora, a vovó Maria Conga. Meu Zifi agora é quem vai dar o desenvolvimento mediúnico e capacitar todos os médios. Esse moço que veio doente pra cá, todo mundo olhou assim. Mas quando o mentor fala lá, aí a minha autocobrança foi que eu fiz, peguei todos os livros, Umbanda, espiritualidade, todos os meus comecei a estudar e formatei um corpo didático e comecei a dar aula, isso era na época da pandemia, as aulas online.
E aí comecei a ministrar as aulas e foi ali que eu me encontrei no meu dom, que é captar o campo psíquico, ficar em canalização quando eu comunico e decodificar essas informações em uma comunicação fluida e compreensível para a vida das pessoas. Sim. E aí eu fui lapidando, então o primeiro já não era igual ao segundo, que não era igual ao terceiro, e ao longo de 6 anos isso virou o corpo hoje da minha formação de apometria. Então essa foi uma história, porque como eu tinha uma personalidade muito forte, muito apegada a sonhos e desejos, meu espírito teve que exercer um grande magnetismo. E a melhor coisa que me aconteceu foi essa queda. Porque sem ela eu não teria quebrado o casulo e descoberto meu verdadeiro potencial. Sim. E não foi uma caminhada fácil. Foram anos de batalhas espirituais intensas. E é uma coisa que eu falo para muitas pessoas. Tem momentos que às vezes a gente pensa que tá maluco. Que você não tem ainda a visão daquilo que você pode atingir. Você imagina um jovem que trancou a faculdade, que estava sob tratamento psiquiátrico, por vezes desacreditado, falando que está sonhando com répteis, que estão lhe atacando, e que todo dia acorda sentindo ataque, está toda hora fazendo meditação, corrigindo campo, parece um louco, não é? Parece. E muitas pessoas podem se ver nessa situação. Sim. E é por isso que é muito importante você ter muita fé, pé no chão, mas também uma rede de amparo para saber até onde aquilo é real, onde não é, e um grupo. Porque eu cheguei onde cheguei por ter uma estrutura muito forte. Hoje a dirigência do Ohana é eu, meu pai, minha mãe e o Robson. Então é um centro universalista, né? Convido a todos aí de casa, se você for fazer uma viagem em Fortaleza, Ceará, siga o Instituto Évoron de Espiritualidade Independente no Instagram, manda uma mensagem para a secretaria, diga a data que você vai estar e venha conhecer o trabalho da gente, que é lindo. Lá tem atendimento com mentores espirituais, apometria, benzimentos, constelação, maravilhoso. Foi esse trabalho que resgatou o meu propósito de alma. Então essa é um breve resumo da minha história. E olha que legal. Foi da dor que foi forjado o meu propósito. E hoje o que é que eu trabalho? Com desobsessão. Sim. Legal isso que você tá falando, porque eu sinto muito que uma forma que pode derrubar a gente, principalmente quem tá aqui nessa egrégora, que tá estudando, tá acessando camadas mais profundas, é essa confusão mental. Porque tem hora que a gente parece que vai ficar louco. Parece que vem umas ideias. Esses dias atrás, eu falei pra Sol, eu peguei no ar, né, Sol? Eu tava assim, tava de boa, e aí começou a vir medo, insegurança, sabe? Eu falei, opa, o que tá pegando aqui? Mas foi legal porque eu não me identifiquei. Eu percebi rapidamente. Eu falei assim, opa, Sol, cara, tô com medo aqui, tô com uma insegurança, tá vindo um monte de coisa em cima de mim. E aí começamos a fazer uma série de processos aqui, né? Beleza, aí foi banho de erva, foi defumação, foi reza, usamos as ferramentas que a gente tinha. Porque eu acredito que é o que a gente tem à nossa disposição que funciona pra gente, que a gente acredita em fé, né? Perfeito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que essa confusão mental é um ponto de atenção muito importante, porque às vezes você entra num buraco, mas é pura distorção aqui, não é a realidade que está se apresentando, não é? Exatamente. E olha que interessante. É aí que entra a chave que decodifica a Matrix. Porque confusão é o oposto de claridade, lucidez e conhecimento. As pessoas, elas têm duas polaridades. Ou elas se culpam demais ou terceirizam a responsabilidade. Vamos encontrar a neutralidade nesse processo? E a forma de encontrar a neutralidade numa autoanálise do seu campo, da boa gestão das emoções e dos pensamentos, é você entender as leis do universo. Para que algo entre no meu campo, tem que haver uma brecha de sintonia vibratória. E peraí, pessoal, sintonia vibratória não é que você... que o Lucas estava vibrando medo ou que ele está inseguro. Essa é a chave. E é por isso que esse vai ser o primeiro livro que eu vou escrever. Eu estou numa missão para regravar toda essa formação de apometria. Quando eu terminar isso, eu vou arrumar um lugar igual esse aqui, para as montanhas, e vou me dedicar. Porque eu preciso deixar esse conhecimento para a posteridade. Vamos entender essa dinâmica? Vamos entender esse caso que o Lucas trouxe, fazer uma análise terapêutica. Qual é esse buraco aí? Para entender a memória celular e para entender que não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Bora lá. Quantos ancestrais, antes de você, se sentiram inseguros na capacidade de prover para suas famílias?
Como nós guiamos as nossas relações com a nossa mãe, que dá autoconfiança, e com o nosso pai, e como isso pode não estar plenamente integrado para me trazer essa força. Então, o que acontece? Quando existe uma abertura de uma memória celular, e essa memória celular pode abrir em 3 vias. A primeira via é no DNA do corpo físico, mais especificamente na contraparte eletromagnética, no duplo etérico. Quando a memória se abre no DNA, ela emana um padrão de onda de informação. Como a memória se abre? Quando eu vivo no presente uma situação similar ao passado, ou quando a minha mente gravita em torno de algo, ou quando a psicosfera tem uma baixa vibratória e por algum motivo a minha antena psíquica está muito aberta, muito desenvolvida. Mas além disso, pode ser que em uma linha temporal paralela tem um Lucas que está inseguro se o podcast vai prosperar e vai crescer. E por questões de distorções eletromagnéticas na linha de tempo, possa ter aberto uma fenda temporal e esse impulso de informação foi tocado em você. Pode ser que a sua missão seja tão grande no futuro que inteligências extrafísicas esperaram uma mínima brecha para criar essa ligação espiritual com outra linha de tempo ou com outro campo de informação. Então isso aconteceu. Como é que a gente faz? Nós, ao invés de olharmos para os efeitos, que são os pensamentos de insegurança e de medo, a gente vai buscar a causa. O que ocorre quando abre uma memória de um registro religioso? Nós temos toda uma ancestralidade ligada a padroeiros, a devoção religiosa. O padre é a minha figura que eu vou me consultar. O babalorixá é a figura que eu vou me consultar. O médium oraculista é quem eu vou me consultar. E isso cria uma distorção para que a minha mente sempre busque as respostas fora e não dentro. Isso não tem a ver com o nível de consciência do Lucas. Tem a ver com uma programação do DNA. E se por algum acaso houve uma encarnação onde eu fui um sacerdote, e se por acaso houve uma encarnação onde eu estive ligado a egrégoras religiosas com hierarquias de patriarcado e de castas, e por algum motivo dessa conjunção de linhas de tempo, isso abriu, isso emana um padrão. As inteligências extrafísicas, quando você tem um trabalho de impacto coletivo, estão só aguardando essa pequena autorização. E aí entra por sintonia mental colocando medo. A culpa, vamos arrancar essa palavra? Culpa não é sua, cara, isso acontece, isso é lei da vida. A gente não pode simplesmente tropeçar e arrancar o chaboque do dedo? A gente não pode simplesmente estar cansado e não conseguir desviar de um animal da estrada? Então por que tudo espiritual é responsabilidade única e exclusivamente nossa? Eu não tô querendo aqui, de jeito nenhum, terceirizar. Eu tô querendo tirar a culpa dessas pessoas que se flagelam e que acham que tem algo errado com elas. Essa é a dinâmica. Em outra partida, vamos olhar agora para o outro lado. Você não é vítima de nada. Existe uma lei espiritual. Nunca haverão cargas maiores do que você pode suportar. Isso é a lei da misericórdia. Quanto maior estiver a pressão psíquica, mais forte é a força espiritual que está dentro da sua alma. O diamante é o arquétipo espiritual da reorganização alquímica da alma. E sob grandes temperaturas e pressões, ele se reorganiza molecularmente, sai do grafite, vira diamante, é lapidado e vira o belo brilhante. Então, o que eu tenho que entender? Qual é o registro que abriu, que me levou a esse looping de pensamentos? Aí a gente pode começar a falar dos principais registros aqui e entender. Existe um ciclo, Lucas, de retroalimentação muito nefasto, que é por isso que eu digo, eu queria que essa live chegasse a todas as pessoas do planeta. Porque se todo mundo olhasse desidentificado para essas memórias celulares, elas iam ser muito mais harmoniosas, entender as relações. Até para o relacionamento afetivo fica mais fácil. Exato. Dá um exemplo. Abandono. Para mim, é uma das feridas emocionais e registros que mais impacta o caminho do despertar. Porque o registro de abandono traz a falta do alimento afetivo, geralmente está ligado à falta do carinho da figura paterna, mas pode também estar ligado à mãe, e as situações de abandono que são vividas com repetições de ancestralidade ou até com repetições de vidas passadas, onde isso é um trauma recorrente. E o que ocorre? Essa pessoa está constantemente em busca de preencher um vazio emocional. E esse vazio nunca é preenchido. Ela vive na não aceitação, então ela vai criar aquele arquétipo
do vitimismo, porque vai querer atenção. É uma pessoa que busca atenção, não importa as custas. Pode ser pela extravagância, pode se expor ao ridículo, porque o nível de autoconsciência é tão baixo que o que ela quer é atenção e validação. Ela se torna codependente, não consegue dizer não, aí já entra um registro de submissão. Então eu faço tudo por todo mundo, porque eu quero estar próximo. Isso vai moldando e cristalizando um padrão de crença. E o universo, a lei número 1, o universo é a mente. Onde a sua mente está, lá está a sua energia. Então olha essa dinâmica. Peguem essa visão, pessoal aí de casa, ó. Perceba isso na sua vida. Tudo no universo é modelado pela projeção mental. Mas por que a nossa mente não responde? Por conta do registro. Então o que acontece? Você vive uma situação de abandono. Você se sente abandonado. Você não percebe a dinâmica dessa memória que abriu. Ela começa a mandar um padrão de onda frequencial e o teu campo energético muda. E você nem percebeu. Pode ser uma coisa simples. Você estava ali no grupo, todo mundo te abandonou e não olhou para você. Você sentiu aquilo, não se percebeu, começa a ter um vazio, começa a dar uma tristeza. Aí você vai e projeta no seu companheiro. Olha, você não está dando atenção para mim. Eu tô aqui precisando, você tá distante, papapá, já projeta para fora. Aí já cria aquele desequilíbrio. E aí ela vai sempre, por questão de ressonância, viver situações de abandono. Começa o relacionamento, a pessoa some. Engaja de novo, a pessoa some. Começa a desenvolver compulsão, porque ela precisa preencher o vazio. Aí vai para álcool, para alimentação, aí começa a se descuidar. Isso vai criando uma amálgama, uma cristalização. Quanto mais eu debilito o meu poder pessoal por criar comportamentos autodestrutivos, eu cristalizo uma crença de que aquilo sou eu, de que aquilo é uma identidade. E de que nem adianta eu começar a me levantar e ir para a academia, porque no terceiro dia eu já vou abandonar. Essa crença vai se fortalecendo, a memória celular ganha força e é como se a crença abrisse as gavetas das memórias e fosse abrindo cada vez mais ancoragens passadas de abandono. E aí, o que você precisa fazer? Na apometria, identificar essa memória de abandono na sua matriz. Qual foi a primeira vez que um ancestral viveu abandono? Qual foi a primeira vez que essa consciência viveu abandono em suas vidas? Trafegar pelo tempo e espaço e desprogramar. E isso ocorre, com um pulso apométrico. Quando você desprograma, aquela cascata de eventos despolariza a memória celular. Só que aí tem um ponto. Se essa pessoa está há 30, 40 anos cristalizando um complexo, uma personalidade de abandono, de codependente, você corrige na apometria a memória celular, mas onde a sua mente está, lá está a sua energia. Essa simulação entende que se você aproxima sua mente de algo, você quer interagir com aquilo, ela vai continuar magnetizando novas situações de abandono e abrindo outras memórias. Esse ciclo se torna infinito. Então, o que é mais importante? Compreensão e autopercepção. O que acontece quando eu abro o registro de abandono? Tristeza, eu começo a projetar no outro, eu paro de me autorresponsabilizar. O abandono é tão forte que ele faz com que o sistema imunológico da pessoa caia. Ela inconscientemente, principalmente as crianças, né, que elas são muito sensíveis, acaba adoecendo e se pondo em circunstâncias onde ela se torna vítima para receber o carinho e a atenção das pessoas. E aí, se eu já começo a perceber, eu começo a dar nome para exorcizar esse padrão de declínio que me faz viver dentro de um arquétipo que não serve ao propósito do espírito. E aí, por exemplo, o registro religioso, a pessoa nunca consegue se sentir capaz de ser protagonista da sua própria espiritualidade. E eu, como mentor de terapeutas, terapeuta holístico, professor, né, de apometria, eu vejo muito, ai meu Deus, Marcos, será que eu tô fazendo certo? Eu tenho que botar o cristal à direita, à esquerda, 3 graus, é norte, sul, leste, oeste, é uma ritualística só. Marcos, meu ponto base tá certo? Meu querido, você tem uma tecnologia espiritual do Cristo cósmico no seu coração, sinta. Sim. Sem ficar delegando, né? Isso. Pedindo opinião externa. E aí, quando a gente vai trazendo essas memórias que estão ligadas à matriz do nosso país, eu começo a ter mais ciência. Será que eu estou delegando toda a minha espiritualidade para um pai de santo? Eu não estou dizendo que você não tem que ter. Eu tenho amigo. Bernardo, meu amigo que é pai de santo, que oracula aí para mim, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Robson, dá uma olhadinha aqui no meu campo. Mas quem é que filtra a última palavra? Meu coração. Sim. Meu coração. E a gente precisa ter essa rede de apoio, mas a gente não pode ter a dependência. Outra coisa forte do nosso país, submissão. Como eram as mulheres? Se anulam completamente pelo ofício divino e sagrado de ser mãe. Só que aqui tem um probleminha.
para as mães que estão aí em casa. Existe o entrelaçamento quântico, amar ao próximo como a si mesmo. Muitos dos processos de turbulência que você vive com seus filhos, que você vive com seus familiares, quando eles são dissolvidos e resolvidos em você, você manda um pulso frequencial que harmoniza, porque o DNA da sua hereditariedade, os laços consanguíneos permitem uma troca de informação não local, fora do tempo e espaço. Então, ao invés de você ficar tentando ajudar aquela pessoa e se drenar e afundar junto, olha para você. Olha para como eu posso resolver a submissão. Às vezes, a maior cura para a mulher é dizer não. Diz não. O coração quer dizer não, mas a pessoa fala sim, porque ela está naquela postura de ajudar. Sim. Então, vocês entendem que abre uma frequência de submissão, às vezes dá dor nas costas, dor no joelho, você começa a ficar olhando para os outros e se esquece de si. E quando você menos percebe, você está abrindo sintonia, porque o seu campo caiu de frequência. Essa é a resposta que todo mundo faz. Chama a gente de coach quântico. Coach quântico, esse negócio de lei da atração, isso aí não funciona. É óbvio que não funciona. Você manda para o universo prosperidade, mas tem uma onda destrutiva de escassez enorme vindo do seu DNA. Marcos, como é que eu mudo isso? Primeiro, põe luz nas sombras. Tem que entender e estudar. O que é escassez, o que é um registro de perda. A perda, você cria um teto de permissão. Quando você bate no teto, o carro quebra. Quando você vai passar uma barreira financeira, dá um problema, você tenta levar golpe, começa todo mundo a te ligar para golpe. Opa, tem registro de perda aberto. Uma coisa sobre isso que você tá falando, que eu e o Lucas começamos a praticar, eu não tenho nada a perder. Porque, às vezes, esse medo da perda é que nem você tá falando. É o que traz mais, né? É o que reforça a onda. Não tenho nada a defender, por isso passarei livre. Já me deu o poder que rege o meu destino. Isso é uma oração dos guerreiros. Então, na minha vida, quanto mais eu desapego, mais eu prospero. E quanto mais eu me inclino ao plano evolutivo, mais as coisas fluem. Só que não foi bem assim. Uma das minhas grandes batalhas, Lucas e Sol, foi com a escassez. Eu venho de uma ancestralidade de profunda escassez e não merecimento. De homens que provêm, que se anulam completamente nos seus desejos e que guardam e guardam dinheiro, guardar dinheiro debaixo do colchão. E eu vim com essa programação de superar esse processo e, principalmente, de mostrar para as pessoas que é possível você prosperar e magnetizar recursos da energia monetária para que você cumpra o seu plano evolutivo divino. Como é que eu poderia estar aqui com conforto se eu não tivesse condições de fazer isso? Se eu tivesse que ficar fazendo continha? Isso é uma coisa que acontece na vida das pessoas. E tem um outro registro, que é já um contrato, chamado voto de pobreza. E esse voto de pobreza ligado à egrégora católica e religiosa torna a espiritualidade amadora. Por muito tempo, eu trabalhei como analista de sistemas e quando era no último turno, eu ia gravar vídeo pro YouTube. Então, eu passei pelo menos 2 anos gravando vídeo pelo YouTube sem nunca vender nada, sem nunca pensar. Eu tinha o meu trabalho. Só que era só aquela janela de dedicação. Até que chegou o pai José novamente, nosso grande mentor, muito amado. Meu Zifi, comece a atender. Aí eu digo, não quero atender não. Esse pessoal tira esse cálice de mim. Pai José, não quero não. Meu Zifi, atenda. Sabe o que aconteceu? Eu trabalhava por contrato e 12 meses. Os contratos tudo caíram. Eu, muito obediente, comecei antes a atender. E aí não fiquei ali a ver navios. E olha que interessante. Quando eu abri os atendimentos, eu criei um mecanismo. Olha só. Eu entendo que a cura e a transformação das pessoas só vai se elas estudarem. Então, vai estar junto com o atendimento um curso para elas poderem, depois do atendimento, fazer uma autocorreção nelas. E aí vieram pessoas maravilhosas. Eu comecei a expandir minha mediunidade. Eu não conseguia captar campo. Depois de atender mais de 1000 pessoas, começou a desenvolver, começou a abrir, começou a ter experiência, descobrir novas tecnologias. Depois eu e o Robson começamos a trabalhar junto, o negócio bombou. E a gente aí, a agenda pra gente quase não tem agenda mais. E aí a gente começou a crescer no processo. Como eu vou ser um professor se eu não estava lá na frente de batalha, descobrindo dentro do campo? Então, o voto de pobreza faz com que você tenha dificuldade de valorizar o seu trabalho feito espiritualmente. Mas um comunicador, ele tem um talento espiritual mediúnico. Um palestrante, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, um médico, ele tem habilidades e dons. Tudo é divino. Por que mediunidade está separada de todas as aptidões divinas das pessoas? Se a gente falou lá no começo que o ectoplasma é modulado para cada um fazer seu plano divino. Se o meu plano divino é com a cura, eu tenho que magnetizar. Porque se eu quiser, por exemplo, montar um instituto e até fazer um trabalho voluntário, eu vou ter que ter prosperidade para não fazer isso e abrir servilismo e escassez. O que é que eu vejo nos terapeutas? Querem ajudar todo mundo. Servilismo. O universo te trata,
da forma como você se trata. Registro de servilismo. Eu nunca acho que fiz o suficiente. Quero fazer mais. É aquele atendimento que dura 2 horas, 3 horas, 4 horas. Abre o dia de atendimento gratuito. Então o seu trabalho não tem valor? Tudo bem. Não cai mais ninguém nessa agenda. O universo é um sistema quântico informacional. E houveram muitas deturpações do sistema para criar essas crenças limitantes e deixar todos nós no amadorismo e fazer com que essa espiritualidade não cresça. Até porque, é triste dizer isso, mas as pessoas que ainda estão no sistema Matrix, elas começam a te ouvir quando vê que você tem prosperidade e realização de vida. É mesmo. Porque o Marcos sempre foi o mesmo. Agora, quando o Marcos está lá com o carro importado, a família bota os olhos desse tamanho. Eu quero ser terapeuta. Mas antes eu era o doido, não é interessante? Aí quando vê você crescendo, isso não representa nada da grandiosidade do trabalho espiritual, nem da egrégora que está por trás. São apenas números. A capacidade de um trabalho não está naquilo que os olhos veem, mais do que os olhos do coração, do que o campo do coração pode sentir. Então, quando a gente fala desses registros, pode abrir um registro, abre essa frequência, e aí eu pergunto, Lucas, imagina, insegurança pode ser, por exemplo, um registro religioso. Pode. Porque eu não estou sentindo que estou tendo uma guiança, que eu estou inseguro com o meu trabalho. Pode ser da sua ancestralidade, pode ser de outras vidas. Quantas pessoas têm esse registro no planeta? Nossa Senhora. 8 bilhões. E no nosso país, e na terra daqui, na nossa terra. Então, se abre isso aqui, entra em sintonia com o campo coletivo. É verdade. Isso é interessante observar. Por um lado, eu sinto que e acredito que tudo vem como experiência para aprendermos e evoluirmos, né? Beleza. Então, eu aceito essa informação do campo para que eu transforme isso e siga meu caminho de evolução, certo? Então, primeira coisa, eu saio do papel de vítima ou de culpa. Isso. E o segundo é eu pegar e estar atento a isso para lidar com isso, né? Eu não me identifico e me perco nesse lugar, que esse é o perigo que eu vejo, né? Isso. Porque você trouxe uma coisa interessante, né? Você trouxe 2 vieses interessantes sobre... Tem um monte de coisa que pode ser referente a isso, mas eu não terceirizo. Eu não terceirizo essa responsabilidade. Assim, não, deve ser do outro lá, é por isso que eu sofro. É o obsessor que botou um implante, que abriu um registro. Não, e nem se culpa. Temos que lidar com isso, E certo? também nem se culpa, porque não necessariamente foi um desequilíbrio emocional. E mesmo que tenha sido, faz parte da natureza dos corpos. O espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca. E aí, se a gente não se identificar muito, eu tive uma facilidade nessa encarnação, porque para desenvolver esse trabalho eu tive que vir zerado. A minha alma não tem encarnação nenhuma. E por isso desenvolveu em mim muita dificuldade de lidar com o corpo, muita depressão, muito sofrimento, porque eu não tinha magnetismo de chakra básico. Por isso a ligação tão forte com o Exu. Eles vieram me ensinar isso, a materialidade. Então é a egrégora mais forte, principalmente na minha incorporação, nesses fenômenos, porque eles vieram para assentar a minha energia, porque a minha conexão estelar era muito forte. Aí dava a síndrome estelar, desconexão do campo eletromagnético da Terra. Queria existencial, queria ir embora, não queria fazer nada. Não quero estar aqui, né? Mas eu nunca me esqueço de uma frase do nosso mentor amado, Dr. Pacha Velança. Dr. Pacha é duro, mas ele é a pura verdade. Ele fala assim: você só transforma a humanidade sendo humano. Então, quando você se desumaniza, eu sou um ser estelar, eu sou isso, eu sou aquilo, você está num desvio holográfico. Porque você precisa de empatia, de humanidade, de sensibilidade para entrar dentro desse campo psíquico morfogenético e transformar a humanidade. Jesus era muito humano, abraçava todo mundo. Siddhartha Gautama ascensionou e foi propagar a luz para as pessoas. Não tem despertar solitário. Vagalume, é luz. E aí, às vezes, na espiritualidade, tem aí um viés aí de, eu vou para as naves, vou para as estrelas. Uma viagem na maionese. A gente tem que ser humano e reconhecer essa parcela da humanidade em nós. Então, a minha dificuldade de me reconhecer humano me desumanizava. Então, o Marcos, de 2 anos atrás, tornou-se muito mais humano, muito mais Zé Pilintra, Linha dos Malandros, muito mais humanizado. E isso cresceu o meu trabalho. E cresceu, inclusive, a leveza com a qual eu levo a vida. E o que acontece é que quando você abraça essa humanidade, mas não se identifica com a sombra, toda vida que a gente se identificar com alguma sombra, a gente tem que entender o seguinte: isso é um processo do corpo e eu estou tendo a oportunidade de resgatar algo, ou da minha consciência, ou da minha ancestralidade. Eu vou abrir para vocês, vamos rasgar aqui, fazer um exercício. Eu vou pegar essa fenda temporal e eu vou rasgar ela aqui no meio para que a gente veja a coisa mais linda.
que acontece no resgate espiritual. Você chega num trabalho de apometria porque você acabou de pedir a sua esposa em casamento e tudo começou a dar errado. Foi briga, foi carro que quebrou, foi perda financeira, começou doença, tudo dando errado. E você percebe que aquilo está fora do plano, alguma coisa está errada e busca um trabalho de apometria. Quando o campo é aberto, é descoberto que a tataravó era uma índia que foi roubada de uma tribo, abusada e violentada, e que todos os índios revoltados jogaram uma praga naquela índia que se casou com um branco, com um europeu. Aquela carrega miasmas elementares de um ódio coletivo que é incrustado naquele campo psíquico e fez aquele homem adoecer e morrer. Quando ele desencarna, a energia vital dele carrega todo o ódio coletivo daquele grupo de índios, dos obsessores envolvidos, e transforma-se em uma doença espiritual que é codificada geração a geração. Aí se passam 3 e 4 gerações e uma pessoa vem com o propósito de libertar essa família. Encontra a pessoa certa, se casa, mas no momento em que é dado o anel, abre-se uma sintonia. Um matrimônio do passado amaldiçoado. E aquelas pessoas não têm nada a ver com isso. Mas o corpo guarda a memória. E quando você encarna, você é responsável pelo corpo. Essa pessoa busca a apometria. E ao acessar o campo é percebido. Ao buscar a matriz do bloqueio, viajamos no espaço-tempo e começamos a acessar todas as ramificações nefastas daquele processo. Os índios envoltos em ódio, o pai que perdeu a filha, aquela própria consciência que foi violentada e abusada durante todo o matrimônio. Todas aquelas consciências, quando desencarnam, ficam presas em loops temporais. Porque o corpo físico é o mata-borrão da cocriação da alma. É ele que ancora, é ele que faz a depuração dessas emoções tão pesadas. E quando há o descarte do corpo em amargura, coabitamos dimensões fora da nossa constante temporal, naquele quadro de baixa lucidez. Isso cria um looping temporal onde coletividades de espíritos estão presos pelo ódio. Quantos índios tiveram suas filhas raptadas? Quantas tribos tiveram suas filhas raptadas? Quantas consciências vivem nessas circunstâncias? E aí, nesse momento, visualizo o caboclo Tupinambá nos guiando para criar uma fogueira na floresta. Essa fogueira materializa elementais, forças da natureza. Convocamos os espíritos e criamos uma clareira na floresta. Todos aqueles índios naturalmente se aproximam, muitos com feridas em seus corpos, muito com seus corpos dilacerados pelo frio, pela raiva e por essas emoções que vão cristalizando edemas e doenças no seu corpo astral. Todos sedentos de amor incondicional. E nesse momento, pela autorização vibratória do descendente que finalmente decide romper para com a maldição e que teve abertura espiritual, toda uma rede cósmica finalmente implementa a lei da misericórdia. Naquela clareira, as forças dos elementais recuperam o duplo etérico, os corpos sutis dos índios, encontram todos os ancestrais que desencarnaram com o marcador dessa doença, essa maldição familiar, todos são envolvidos naquela fogueira. A cachoeira de Oxum reverbera pelas emoções, o fogo das salamandras depura os miasmas elementais, eles conseguem atingir um gradiente vibratório. O amor crístico de Maria, revestido de um arquétipo de Iemanjá, navega pelas suas águas e equilibra as suas emoções. E finalmente eles se encontram em condição vibratória para serem guiados pelo portal do amor incondicional e darem seguimento ao seu processo evolutivo. Construímos uma imagem e resgatamos dezenas de milhares de espíritos. Esse é um milagre que as pessoas precisam entender que acontece. Isso é um caso real. Sim. Isso é um caso real. E foi muito emocionante ver o caboclo Tupinambá nos mostrando e nos ensinando a fazer esse processo. E aí a pessoa não entende porque quando ela vai marcar o atendimento começa tudo a dar errado. O carro bate, as coisas não dão certo. Porque não é sobre ela. É sobre milhares de espíritos que podem ser acessados com uma chave vibratória. O nosso DNA é uma chave. E as pessoas precisam entender e saber disso. Nós possuímos poderosas chaves. E esse exemplo que é dado para uma questão ancestral, ele vale também para você que foi um mago do Egito e que foi uma civilização que teve um lindo apogeu e era, mas decaiu em pesadas magias. E quando você resgata um contrato de magia do passado, porque abriu uma memória de magia, porque abriu um miasma de magia na memória celular, aquela egrégora pode ser resgatada. A espiritualidade, ela não vai salvar esse mundo. Ela vai nos utilizar para operar esse resgate. E se as pessoas entendessem isso, elas iam mergulhar profundamente e abraçar que esses dias escuros, na verdade, são os mais iluminados. Quando o sol não nasce,
quando o dia é noite, você tem que fazer o sol nascer. Isso foi o que Exu me disse. Às vezes tem dias que a gente acorda e, cara, parece que tá pesado. Parece que faltou a luz. Esses dias escondem os maiores potenciais de crescimento para nossas almas. Porque é lá que você vai encontrar aquela ferida que pode ser uma ponte de libertação para muitas almas. Então as pessoas têm que entender isso. Sim. Lucas e Sócio têm que entender isso. E tem que entender que a apometria é simplesmente cocriação direcionada à desobsessão. Se você... E aí o que acontece? Não tem um registro religioso? Eu acredito que não funciona. Cara, quando você decreta, tô chamando os forças da natureza, tô clamando elementais, você tem que estudar e entender. Você tem que entender um cara elemental, você tem que entender como funcionam os chakras, mas quando você faz essa dinâmica, você tá coordenando essas energias e você pode transformar a sua realidade. Sim. E é lindo. Olha, eu nunca me esqueço de um trabalho. Esse trabalho fica um relato legal, o pessoal gosta de histórias, né? Esse relato, inclusive, tá relatado no Instagram, sem sombra de dúvidas. Foi o fenômeno mediúnico, assim, mais impressionante. Eu tive a honra de poder ter a oportunidade, porque isso é um crescimento para minha alma e é um servir, de poder resgatar espíritos, até alguns famosos, que, na verdade, tinham grandes missões espirituais, mas se desviaram por qualquer motivo. E nós estávamos atendendo uma pessoa, e essa pessoa tinha alguma ancestralidade dos Estados Unidos. E no meio do atendimento, o Robson, médium inconsciente de grau raríssimo, ele incorpora e começa o espírito a falar inglês. E eu pergunto o nome dele, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Qual é o seu nome? Ele, Robert Douglas Spencer. Aí ele começou a repetir. Aí eu estava com o computador aberto e escrevi Robert Douglas Spencer. Apareceu, nascido em 1942. Foi um médico que performou mais de 40 mil abortos nos Estados Unidos. Nós nunca nem ouvimos falar dessa consciência. E quando eu vi aquilo, imediatamente veio, utilize ele para resgatar todos os espíritos. A gente abriu um portal. Todas aquelas consciências estavam karmicamente pela causa e efeito ligada a esse espírito, Dr. Robert Douglas Spencer, e todas foram encaminhadas. O espírito utilizou-se do magnetismo do médium para ter a reversão dos corpos, entrou em catarse, chorando e agradecendo, e foi encaminhado. E aí, passam-se 2, 3 meses, ele volta para agradecer, como um mentor espiritual. A missão dele era curar pessoas. Só que, sensibilizado pela situação das mulheres que na época tinham filhos e que eram marginalizadas pela sociedade, que eram discriminadas, ele acreditava que ao fazer isso, com valores inclusive sociais, ele estava ajudando aquelas mulheres. Ele não sabia que estava ferindo uma lei espiritual muito profunda, que é a lei da vida. Sim. Então, provido de boas intenções, ele estava ferindo um crime cósmico e trazendo para si um karma, uma carga psíquica gigantesca, e que aprisionou ele e 40 mil espíritos. Só que a missão dele espiritual era grande, ele não era uma alma que tinha que viver aquilo, mas a oposição influenciou ele negativamente. Quando aquela pessoa que tinha um DNA de ancestralidade americana e por questões astrológicas, de portais e fendas temporais, a gente conseguiu localizar ele, 40 mil espíritos foram resgatados. Uau. E assim, foi um... Cara, só de lembrar desse dia, da emoção de sentir aquelas consciências, de ver o espírito agradecendo, e o que aconteceu hoje, mais de 8, 9 meses depois, Dr. Robert Spencer acessou sua consciência cósmica e hoje trabalha como engenheiro da Confederação, decodificando tecnologia de obsessão e passando pra gente. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Isso é a beleza do trabalho da apometria. Então, não assim como apenas ele, mas também um espírito que vocês podem pesquisar, que foi a primeira dama da Argentina, Evita Peron. Se vocês estudarem a história da Evita Peron, o corpo dela foi embalsamado e ficou exposto numa vitrine. Evita era uma mensageira da Confederação que moveu milhares de pessoas com seu magnetismo para trazer a força do patriotismo da Argentina. Mas a obsessão coletiva pelo espírito prendeu a consciência dela. Nossa. E por um desses trabalhos foi possível fazer o resgate e hoje ela é a mentora do Sagrado Feminino dentro de toda a egrégora do Comando Santa Esmeralda. Então, esses são processos espirituais que a apometria brinda na nossa vida, porque existem grandes consciências e o sistema é bruto. Se a gente não tiver muita parcimônia, obsessões coletivas e desvios que podem ser, na maioria das boas intenções, podem nos prender.
Sim. Por isso que é bom a gente conhecer bem esse universo interno desses corpos. Boa. E isso que você trouxe, né? Conhecer esse universo interno dos corpos, a gente falando sobre essa memória celular. Eu ouvi você falando muito sobre essa questão da transmutação desse corpo, né? Isso. Como que a gente pode trazer isso de forma prática também para as pessoas que estão nos acompanhando? Maravilha. O que é que precisamos perceber? Não precisa muito olhar para vidas passadas e, se você quiser, né, e você gosta, você pode até perguntar para seus pais e entender primeiro as circunstâncias do seu parto, né? Eu vi até que veio um convidado aqui que falou da questão Maravilhoso. Nossa, ele para mim me deu um estalo. Eu vim no avião ouvindo. Eu adorei. Porque ele falou que o parto representa a mudança de ciclos de vida. Todos os ciclos da minha vida foram em 2 sofrimentos profundos. Olha só. Porque o meu parto, eu fiquei na UTI. Eu quase morri. Então, por ter ficado TI, ter tido hipóxia, minha mãe também estava quase morrendo também. Então, aquilo ali marcou uma energia que fica se repetindo, né? Pra gente ter consciência. Pois bem, como é que a gente faz para perceber isso? Ter consciência é o primeiro passo. Para transmutar os corpos. Então, eu preciso entender, pelo menos, essas feridas emocionais. Abandono, rejeição, escassez. E entender como elas se manifestam no corpo. Tem algo chamado sinalética parapsíquica, que é um sinal que o seu sistema nervoso dá quando ocorre alguma manifestação extrafísica. Então, se a gente começa a ancorar diariamente, aquela meditação até que a gente fez aqui junto antes de começar, que tem disponível, pessoal, no canal Espiritualidade Estelar, meditação de ancoramento guiada, tem 2 versões, uma de 6 minutinhos e uma mais longa, se você quiser fazer uma internalização maior. E você projeta no seu coração que o seu espírito, que o seu nível transcendente magnetize as respostas que precisam chegar até você para você pôr luz nessas sombras. Isso é o primeiro passo. Então eu preciso entender se tem memórias de abuso, se eu criei uma máscara para interagir com o desequilíbrio entre dar e receber, porque eu fui muito ferido. Como isso está moldando minha personalidade? Só de olhar para isso é o primeiro passo. O segundo, perceber o que está com essa energia no campo, você para tudo. Porque qual é a tendência? Na cotidianeidade é agir no automatismo. O que é que o Lucas fez? Caramba, não tá normal, não é, Lucas, isso aqui? Não é normal. Não é normal. Opa. Não é normal isso aqui. Deixa eu parar um pouquinho. Então, vou dar aqui um exercício prático para você de cá, pra você voltar com o presente. Você faz a meditação de ancoramento. Como é que é essa meditação? A gente projeta raízes que partem da sola dos pés para se ancorar com o núcleo planetário. O núcleo de Gaia, ele tem um geodínamo, um movimento circular que produz um campo eletromagnético que sustenta todos os reinos. E esse corpo físico, ele está ligado a essa consciência de Gaia. Então, o corpo pertence a Gaia. Então, quando eu ancoro nessa energia telúrica, eu enraizo e ancoro o corpo. Isso permite um centramento mental e emocional. Quando eu puxo uma coluna de luz desse núcleo planetário e visualizo e universo mental, se eu mentalizo, acontece. Então, será que aconteceu? Será que não foi? Não consigo? Sinta. Faça os mantras apométricos que estão lá, que vai acontecer. Pare de... Você é o Cristo, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Faça esse mantra sempre para você se lembrar da sua potencialidade divina. Jesus nunca se pôs acima, sempre nos trouxe a possibilidade de sermos também avatares. A meta do universo é buscar a consciência do Cristo cósmico. E aí você traz essa energia, forma uma coluna de luz. Quando essa coluna de luz é formada, espírito e matéria entram em união. E onde ocorre esse amálgama? Essa união é dentro do coração. Quando você chega dentro do coração, aqui é o espaço de comunicar-se com o seu espírito. Aí você pode, do fundo do seu coração, olha que nesse dia eu posso receber as respostas, porque eu estou tendo tantos pensamentos de autossabotagem, que o meu espírito nesse momento possa me iluminar, que esses padrões de escassez que continuam a me perseguir, eles possam ser dissolvidos, que possam me vir as respostas, que eu transmute nesse momento memórias de abuso, de abandono, de submissão. E aí nós ativamos 5 frequências cósmicas no cardíaco. Existe um grande projeto da Confederação de reprogramação do nosso DNA. Devido à dilaceração das hélices do DNA feita pelos geneticistas lá de Nibiru, que tem a história dos Anunnakis, perdemos grande parte das qualidades multidimensionais desse campo do DNA. E as hierarquias estelares estão fazendo um progresso contínuo de readaptação. Então, nós temos no 6º corpo, o corpo búdico, um código do Cristo, a chama trina. A chama trina é um veículo espiritual composto do raio do poder, do raio da inteligência ativa e da sabedoria, que movimentam a nossa cocriação. O que é a chama trina? Ela pega o que o Lucas está sentindo e transforma num vetor cocriacional.
E é por isso que a humanidade, o maior poder dela é as emoções. Só que também é o maior calcanhar de Aquiles também. Também. Então, o que é que a confederação fez? Um grupo, e por incrível que pareça, o grupo que fez esse trabalho é o grupo do Comando Draco Centurião, ou seja, reptilianos confederados. Por que eles? Porque eles precisam fazer um resgate conosco. E porque eles que detêm a maior parte do código do núcleo reptiliano do cérebro por conta lá do projeto genético dos dinossauros há milênios e que mais conhece a dinâmica dévica do nosso corpo. São esses seres que mais conhecem. É mesmo? Claro, eles não são a oposição. Então, eles sabem profundamente tudo sobre o nosso corpo. Aqueles que receberam o código do Cristo cósmico estão trabalhando para reparar seus erros, fazendo a inserção desse novo DNA. Então, se a chama trina tem 3 frequências de raios cósmicos, essa chama penta recebeu mais 2. O raio escarlate, que é uma egrégora nova que foi fundada na Terra e que está sendo estudada e levada para outros universos, que é uma energia de magnetismo cocriacional. O templo desse raio fica na contraparte astrofísica da floresta amazônica e ele ancora do núcleo de Gaia, que é um logos. Muitas pessoas não sabem, mas a Terra é um logos. O que é um logos? Parte da Terra foi feita através do desprendimento de uma estrela. Então, ela tem portais internos que conectam com o núcleo da galáxia e com esferas crísticas. Pessoal, a espiritualidade intervém tanto na Terra para esse planeta não deixar de existir, não é por nada, não é porque a Terra é especial. Muita gente fala, a Terra é um mundo prisão, eu queria estar aqui. As pessoas não têm noção da potencialidade que é possível atingir níveis de consciência se a gente superar esses desafios do corpo e utilizar Gaia em favor do nosso despertar. Esse planeta tem códigos do próprio Cristo Micael, tem portais morontiais que ligam com o núcleo de Avona, tem uma estrutura dévica única no nosso bojo galáctico. A Terra é linda. A gente está aqui para fazer essa Terra continuar, ter continuidade. E o que ocorre é que ao inserir esse raio escarlate, que é um código que reprograma o fluxo eletromagnético dos dons divinos estelares para ter uma interface do corpo físico, porque imagina, uma semente das estrelas encarna nesse corpo, não consegue operacionalizar nada. Olha para o céu e fica triste, não consegue viver e enfrentar a cotidianidade, não consegue manifestar os seus dons, porque ele não encontra ressonância nessas cargas desse corpo. Sim, tem dificuldade com as emoções. Né? Dá uma crise total. Então, o Raio Escarlate, ele foi um projeto da Confederação para corrigir a dilaceração do DNA, ancorando os corpos sutis das sementes cósmicas na força do chakra básico. Por isso que é um raio cósmico dos Exus Guardiões. Então, inseriu o raio escarlate e acoplou o quê? O raio da transmutação. Para transmutar todo esse quantum de memória, de guerra, de sofrimento da ancestralidade. Então, quando a gente ativa esses raios, a gente inicia um processo gradativo que é feito pelas equipes espirituais para remodelar o nosso DNA e a gente poder manifestar aptidões cósmicas que dizem respeito à nossa essência divina. Então, quando você medita isso diariamente, começa a conversar com o seu coração, e aí, se você estudar um pouquinho mais e entender o que é abuso, o que é abandono, o que é escassez, você pode decretar, corrigindo isso diretamente na matriz. Chama penta, pá! Aquilo desprograma. Do nada, aquela dor nas costas some, aquele pensamento descristaliza e a vida flui harmoniosamente. Vou dar aqui alguns exemplos. Isso acontece comigo, porque como eu sou terapeuta, todo dia correndo no campo, toda hora trabalhando, as mudanças são muito visíveis. Quando a pessoa não caminhou um pouco nesse trabalho, vai demorar um pouco para ela ver a matéria mudando de modo quântico. Mas às vezes abre um registro de escassez, assim, que hoje tem sido, felizmente, cada vez mais raro. De repente as coisas começam a parar, o pensamento começa a estar olhando para a conta e não para o trabalho, e não para o resultado. Já percebeu quando eu corrijo? Começa a cair vendo. Começa a vir coisa que eu nem esperava. Quando vê, tudo que eu precisava se magnetiza com um estalar de dedo. É por isso que eu vivo para comunicar isso para as pessoas. Sim. Todos somos Cristos. Só que o sistema religioso fez nos lobotomizar para nos acharmos incapazes de proferir essas mudanças. Sim. Então, identifica o bloqueio. Isso aí, Lucas, você já tem uma principal, autopercepção. Isso é o que a gente tem que batalhar sempre. Percebeu que tem uma coisa errada? Parou, desidentificou. Cara, eu vou meditar e vou corrigir isso. Qual é a causa? Porque quando eu entendo a causa, vai vir a sabedoria. E quem sabe até uma oportunidade de eu resgatar meus ancestrais ou processos passados e libertar mais consciências. O que ocorre é que quando a consciência perde o corpo, ela não tem mais a capacidade de modelar o ectoplasma para abrir esses portais, porque ela fica só na parte emocional. Se ela não tem um campo mental forte, ela pode ficar em um looping de tempo. Vocês já viram falar dos vales dos suicidas, vale dos alcoólicos?
Os bolsões extrafísicos são quando a coletividade de espíritos, ligados pelos mesmos laços de desequilíbrio, ficam naquele estado de baixa lucidez. Então, precisa de alguém encarnado para ativar o pulso e encaminhar aquelas consciências quando o plano diretor dessa criação permite, quando os astros tudo coordenam e aquilo pode acontecer. E muitos de nós podemos ser o agente desse resgate. Sim, nossa, é uma responsabilidade mesmo, Isso, né? Estar sim. encarnado. E antes de continuar esse papo, a gente tem um recadinho para você. A nossa recomendação é a Eduz, que é uma plataforma brasileira que integra infoprodutores, afiliados e compradores num ecossistema único. Dentro da Eduz, você consegue colocar suas ideias para o mundo, como infoprodutos, eventos e outros. Então, a nossa recomendação é a Eduz. Confere lá no site eduz.com. E eu achei legal você falando dos reptilianos, porque a gente fez esses dias um trabalho aqui e eles apareceram, né? Apareceram. E é estranho, porque tem gente que fala, não, é mas do mal, os não sei o répteis, quê, né? Então, e eles vieram trazer frequências de atualização, eu senti. Que nem você falou, isso. são geneticistas, né? Geneticistas? Existe ser humano... O ser humano, a humanidade é boa? Então, A humanidade é boa? Todas as raças têm dualidade. Tem tudo, né? As que estão em planos sutis, né, ultradimensionais, que já conseguiram um tipo de ascensão coletiva, que já estão em níveis espirituais, já transcenderam essa polaridade porque estão no nível do espírito, então estão em unidade consciencial. Mas existem seres de matrizes répteis que receberam, por projetos cósmicos, de engenheiros cósmicos, a codificação da chama trina e foram congregados a redes crísticas e agora estão trabalhando em prol do despertar. A história do Comando Draco Centurião é bem legal, se o pessoal gosta de história. E é muito interessante, porque o que me fez não enlouquecer foi a prática viva. Por eu estar trabalhando no grupo com mais de 50 médiuns, as vivências são coletivas e nós vemos a transformação em nossas vidas e na vida das pessoas. Nós conseguimos ter uma visão um pouquinho mais além e ver quantas linhas de tempo deixaram de acontecer. Ano passado, eu empreendi muitos trabalhos coletivos e que eu sacrifiquei muito da minha saúde física, mental e até espiritual. Mas, felizmente, o que a gente trabalhou, a gente conseguiu evitar. Uma das coisas que iria acontecer seria um conflito ali entre Venezuela e... que eles estavam com um conflito ali com a Guiana. Sim. Isso estava na linha do tempo. E aí foram feitos trabalhos espirituais e tudo, e isso conseguiu ser dissipado. E o pior seria uma crise financeira que ia ter no Brasil no ano passado, e nos bastidores dos governos lá houveram alianças e isso não aconteceu. E dentro da minha visão, como terapeuta holístico, não existe nada que mais detona o inconsciente coletivo do que escassez e crise financeira. Então, esses seres do Comando Draco Centurião, que é uma divisão desses reptilianos confederados, eles surgiram em 2022. Quando aconteceu aquela invasão lá, né, do leste europeu, pra gente não falar, né, quando aconteceu aquele conflito lá no leste europeu, esse conflito foi impulsionado por grupos das castas desses seres. Então, esses seres funcionam no sistema de casta. Diferente de nós, eles têm uma espécie de rede neural coletiva, onde aqueles que estão mais próximos da fonte espiritual que os controla, eles têm um patamar hierárquico e os outros respondem dentro dessas facções de subdivisão. E sempre tem um que responde coletivamente pelo comando mental de todos. E por trabalhos que nós estávamos realizando na época, por ordem espiritual, nós estávamos sendo sinalizados para resgatar bolsões onde houveram conflitos e espíritos ainda estavam vivendo aquelas guerras. Segunda Guerra Mundial, processos de fome, guerra de canudos. Então a gente empreendeu um trabalho assim bem pancado e avançado nisso, que foi muito desafiador, porque quando a gente entra na dualidade para resgatar isso, alguma coisa da dualidade também chega até nós. Mas foi necessário, foi aprendizado. E um desses trabalhos, uma consciência desses seres, que era comandante de uma casta gigantesca, foi encaminhada e passou por uma engenharia dimensional para receber o código crístico. Por entrelaçamento quântico, todos receberam. Aí se formou uma egrégora. E quem é que recepcionou essa egrégora? Oxumaré. Oxumaré é o Deva regente de toda a vida do trono reptiliano. Então foi utilizado esse código de Gaia, de uma mônada cósmica, de um ser espiritual dévico, né, ligado a um orixá, para receber essa família espiritual e eles começarem a trabalhar em prol da humanidade. E foi muito lindo, porque num trabalho de apometria, muito tempo depois, essa consciência manifestou e nos agradeceu pelo trabalho e pela oportunidade de fazer um resgate e conhecer outra via de evolução, a via da consciência crística.
Que legal. Bonito, né? E Marcos, eu queria perguntar pra você falou que você trabalha bastante, né, com a egrégora de Exu, né, que rege muitos seus trabalhos. Qual foi um dos aprendizados, assim, que você poderia compartilhar com as pessoas? Eu sei que deve ser vários, né? Mas um aprendizado, assim, que pode ajudar as pessoas. Alguns. Vamos trazer 2. Tá. Tudo que dá errado é um certo que eu não vejo. E que se você, do fundo do seu coração, você está realmente coligado pelos princípios verdadeiros para o servir, quando tudo está dando errado, é uma grande operação de Exu para você chegar numa faixa de frequência mais baixa, para que eles possam fazer um resgate que vai permitir que tu salte 10 dimensões acima, porque tinha grilhões que só poderiam ser acessados se tu desse uma navegada no lodo. E o principal aprendizado, dance com a morte. Tenha a morte como sua fiel conselheira. Porque frente à finitude da vida, o que é que realmente importa? É o que me faz nunca ficar ansioso com qualquer trabalho. Porque eu entendo que eu sou só um canal do plano. Quando eu me ponho à disposição disso, né, o meu amor estava falando pra mim, amor, tão legal, tão lindo, tu nem fica ansioso, tu fica tão tranquilo, fazer tão tranquilo. Mas amor, por que eu vou ficar ansioso? Não sou eu que estou aqui. Primeira oração que eu faço antes de sair de casa, que o plano fique, que meu ego durma, que a espiritualidade me reja, que eu falo que tem que ser falado. E a morte é uma fiel conselheira para remodelar perspectivas. Porque eu próprio, por vezes, tenho muita cotidianeidade. Se você é empresário, você tem imposto para pagar, aí tem contabilidade, aí tem operacionalidade. E às vezes o nosso espírito, a nossa vontade só de pegar e servir, de não olhar para nada disso e de delegar tudo. Mas às vezes não dá para delegar, porque são energias. E quando o trabalho está com a sua energia e está com seus afins, ele cresce da forma que tem que crescer. E às vezes você tem que lidar com essa cotidianeidade. Isso pode gerar preocupação, desgaste. Só que se você se deixar pegar por esse campo de auto-obsessão e você não pegar e abraçar a morte, você pode começar a colocar mais atividades, mais preocupações desnecessárias, sendo que a vida é um sopro. De repente a gente tá aqui, de repente a gente não tá, de repente tudo que está lhe preocupando pode simplesmente se transmutar e se renovar. Então, quando eu comecei a interagir com a morte, e os Exus que me acompanham, Exu Carniça, João Caveira, 7 Caveiras, 7 Mortes, são uma galera muito da morte. Mas por quê? A morte representa uma passagem. Todo mundo quer ascensionar, mas ninguém quer morrer. E existem mortes de cristalizações do ego, das subpersonalidades, que esses registros formataram pelos nossos ancestrais e que faz a gente agir dentro de um programa automático. E se você começa a estar preparado para se desconstruir, se desidentificar, a tua autoimportância diminui, você vai ficando mais maleável. E aí quando você se vê muito preocupado e segurando muito coisas que você deveria soltar, aí é bom chamar os seus camaradas do cemitério e dar uma passada. Quantas consciências não ficam presas no caixão? O mistério dos 7 palmos é o mistério da transmutação pelo corpo, um dos mais dolorosos de sofrimento. O espírito fica preso no caixão vendo a decomposição do corpo devido ao apego criado pela vida. E o que eles me trazem é que não há dor nenhuma que eu possa viver nessa vida que supere a dor do desencarne e o olhar do que poderia ter sido feito. E eu não tenho medos na minha vida, a não ser esse. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, independente do que seja. E quando eu não tiver forças, eu peço a espiritualidade. Vou tentar de todas as formas, a força vem. A força vem. A maior dor que esses caras me mostram, que faz um espírito ficar preso no caixão, é a dor do que eu poderia ter feito. Outro aprendizado, esse é maravilhoso. E talvez... Né? Isso é bom. E esse outro aprendizado, pouco poético. Põe o pé na lama, chute o balde, faça o que você tem vontade. Se mexa. O que mata é a inércia e a paralisação. Enquanto há movimento, há Exu. Enquanto há movimento, há experiência e aprendizado. Se você para, não tem movimento. Então, às vezes, o medo, a incerteza, a dúvida faz você se paralisar. E é nessa paralisação que bate na porta Exu e fala, 5 minutos para meia-noite. O que mais eu vejo
de cobrança espiritual de Exu, porque eles são os agentes para fazer a gente cumprir o nosso plano evolutivo. Eles têm a outorga de cortar a linha, de ajustar, de impulsionar quando tem que impulsionar, de abrir a prosperidade, de cortar aquela pessoa que não tinha que estar. Mas se não tem movimento, como vai ter Exu? Se Exu é movimento. Exu é o poder organizador do caos e é o agente do caos. Exu é o agente do caos para encontrar a sombra no seu ser. Porque a verdadeira sombra, ela não se manifesta quando tá tudo bonitinho. Pois é. Tá tudo lindo, o dinheiro tá vindo, tá tudo maravilhoso. Quando o caos se manifesta, aí é testado. É aí que você é. Ano passado, né? Tava marcado vários podcasts, várias coisas. Eu sofri um acidente, queimei meu braço com live pra fazer. Queimadura de 3º grau. Não senti dor nenhuma. Exu tava lá, incorporou, pum, a dor sumiu. O médico raspou no meu braço. Tá sentindo dor? Não, tô não. Tô sem braço, vou fazer a live. Sofri outro processo. Problema pessoal, pra lá e pra cá. Teve uma hora que o Robson chegou e falou assim: Marcos, eu não sei como é que tu tá aguentando não, cara. Eu já tinha surtado. Cara, é tanta coisa, é problema pessoal, é problema disso, problema daquilo. Eu digo, cara, é Exu. Chegou um momento que eu tava assim, o pior dia de todos, um problema pessoal, pancada, crise em todos os jeitos. Aí quando eu cheguei na porta do aeroporto, aí chegou a encomenda. Era o chapéu do meu Exu, do assentamento que eu fiz. Aí eu peguei o chapéu, olhei assim, com os olhos cheios de lágrimas. Aí, Exu me ajude. Aí peguei um cigarrinho de palha, soprei e botei. Quando eu botei o chapéu assim, ó, eu só escutei aquela voz: Exu gargalha no caos. Quando ele falou isso pra mim, eu digo, cara, se eu admiro, quero ser esses caras, eu tenho que gargalhar. Meu irmão deu uma gargalhada, minha alta importância, sorri no meio do processo. Foi uma força que eu fiz umas 6 lives com milhares de pessoas, limpando o campo, um carro espiritual, com o braço todo enfaixado. Depois fui pro Paranormal Experience, passei tudo e a força não acabava. Agora vamos rebobinar. Isso aí foi em julho. Vamos rebobinar para novembro. Abri a mentoria. Começou a lotar de gente. Eu trabalhava com uma pessoa, essa pessoa estava fazendo isso crescer exponencialmente. Eu entrei numa pira de querer ser empresário, de querer levar prosperidade para as pessoas. Então, eu estava com custos fixos altíssimos, com uma grande equipe, montando quase uma empresa digital. E é um belo dia, eu acordo 4 da manhã. Cara, o que eu tô fazendo? Tô com um custo fixo de 25 mil reais. E se eu quiser parar tudo para escrever um livro? Cara, isso tá errado. Meu irmão, eu tenho que parar, não consegui mais dormir. Fiquei aquilo na cabeça. Aquilo começou. Podia cair um copo, pronto. Minha frequência caía. Cara, eu vou começar. Isso é aquilo, de estrutura. Comecei a olhar a ficha de cada um pra ver se aquela pessoa tinha que estar na minha mentoria. Eu comecei a filtrar tudo. Os cortes. Quando fui ver, pum, aparece o livro. Como você faz ser um escritor se você tá gastando toda a sua energia com mentorias individuais, com esses processos? Você pensa que a mentoria não estava ajudando gente? Teve gente que fez psicografia pela primeira vez. Teve pessoas, dona de casa, que hoje está trabalhando, corrigindo o campo. Teve um rapaz que incorporou pela primeira vez, é dirigente de um centro espírita e está começando a remodelar o centro espírita, tornou tutor da mentoria, tornou terapeuta, está guiando outras pessoas. Foi tanta luz e tanto crescimento, mas não era isso que o meu espírito queria. Então não importa se o que você está fazendo está transformando. Mas talvez um livro meu chegue em milhões de pessoas. E se eu não mudasse aquele grau agora, haveria um desvio do processo. E aí só quando eu me recolhi e percebi o processo, e aí foi tão legal, porque no dia que eu botei o chapéu e falei Exu gargalha no caos, eu gravei um vídeo. E naquele momento que eu tava pesado, triste, choroso, eu peguei e olhei o vídeo. E vi a força de mim, eu olhei meu próprio vídeo. Cara, o que tá diferente aqui? A força do espírito. Cara, eu tenho que mudar tudo. Pronto, voltou. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Porque os registros, as obsessões, podem gerar bloqueios. Mas nenhum é mais poderoso do que o teu espírito dizendo, corta esse caminho, tem que ir para outro. Cobrança evolutiva. Então, esses conhecimentos são provocações que eu trago para as pessoas de casa, para elas começarem a desenvolver algo que nunca é falado.
A sabedoria do coração. Você precisa, desde hoje, começar a conversar com o seu coração, porque é nele que vive o Cristo interno. E, às vezes, a gente fala de fenômenos, realidades paralelas, registros e tal, mas quanto tempo a gente dedica para desenvolver essa ponte sutil? E isso é uma coisa que, olha, tudo é desenvolvido. Eu não lia campo. Depois de 1000 atendimentos, comecei a ler campo. Eu não sabia que tem um plano diretor de um fluxo eletromagnético e que esse fluxo corta e que o mentor vai cortar mesmo. Ele não tem pena de você. Mentor não tem pena, quem tem pena é a galinha. Principalmente Exu. Exu corta, secciona. Pode ser o seu braço que vai embora. Se a sua alma permanecer, ele só se preocupa com a sua alma. Exu é severo. Essa é a forma de amor. Amor é uma consciência com vários fractais. Tem o braço da misericórdia, tem o braço da verdade, tem o braço da cura e tem o braço da lei. E se a gente entende que isso são linguagens de amor e que eles estão olhando para a nossa alma, a gente vai começar a dialogar melhor para não passar pelo sofrimento. Porque o sofrimento é quando eu estou na via errada. Quando tá teimando, né? Quando tá teimando. Que aí é o ego. Eu trouxe vários exemplos aí, pessoais, porque as pessoas precisam começar a se encontrar na vida delas e entender. E aí a gente tem várias memórias celulares e uma coisa interessante, muito legal pra gente falar. Eu não tenho a ferida do abandono, certo? Porque eu tive uma presença muito forte dos meus pais, né? Eu sempre tive essa autossuficiência, mas pode abrir registro de abandono em mim. Só que o registro de abandono em mim, ele vai gerar um vazio, eu vou começar a procrastinar no meu trabalho, vai ser um sintoma sutil. Eu vou começar a projetar a minha estabilidade emocional, por exemplo, na minha companheira e gerar uma codependência, não uma corregulação, que é o que tem que acontecer. Então, eu vou começar a projetar o meu bem-estar na Tereza, delegar coisas para ela, sendo que a gente tem que se corregular. E aí, se você não percebe isso, porque o que acontece? Isso aí é um ponto, sim, eu tô dando aqui uma mentoria massa para vocês. Só porque você não tem a ferida da rejeição, a ferida do abandono, isso não quer dizer que não tem ancestrais seus que têm memórias, e quando essa memória emergir, a sinalética vai ser sutil, mas está lá drenando o teu campo. Imagine o nosso campo energético como uma aura de luz, e quando o registro abre é um ponto furado. A tua energia vai caindo, vai caindo, vai caindo, e quando o caso é suficiente, podem introjetar informações lá. Essa é a dinâmica energética. Então, o legal é você pegar e estudar todos esses registros. Então, a gente tem várias lives sobre isso. Eu posso trazer, se tiver tempo aqui, de trazer alguns principais. E vocês irem analisando e anotando no papel padrões de rejeição, de abandono, de escassez, os pensamentos que circulam. Sabe o que acontece, Lucas? Eu acho tão legal o teu exemplo. Como é que é essa dinâmica? Nós temos uma chama criadora. Se ela está vibrando luz, como ela fica? Forte. Iluminada. Mas se eu estou negativo, se eu estou na entropia, ela verte de polaridade. De modo análogo aos nossos devas, né? Quando a gente não alimenta os nossos devas, eles entram numa memória, no modelo organizador de entropia. Então, uma das coisas que a gente descobriu espiritualmente é que quando a pessoa vibra por determinado tempo em negativismo, a oposição ativa uma transferência de onda que, pum, negativa. A gente chama isso de co-criador negativo. É um aparato sutil que negativa a polaridade da tua chama criadora. Sabe qual é o sintoma? Não dá pra olhar pro lado bom da vida. É aquela pessoa que não dá boa tarde, não dá boa noite, e que a mente gravita somente pro problema. Não consegue mais ter nenhum tipo de otimismo. E como é que isso acontece? Primeiro, abre uma memória. Abandono, aí você começa a reclamar, abre uma rejeição, ou fulano não olhou pra mim, fica buscando a validação, abre a escassez, caramba, a conta tá vindo e não tá chegando, e você fica segurando. Autocrítica, né? Autocrítica, terrível. Que é autocrítica, é autopunição e autoflagelo. Autopunição. Inconscientemente, por eu não conseguir atingir isso aqui, é o meu registro, autopunição e autoflagelo. Você não consegue, cria metas e expectativas, cria padrões, perfeccionismo, não consegue atingi-los e quando não atinge, se frustra e se cobra. E aí, inconscientemente, você fica se punindo ou por pensamento ou até fisicamente. Aí vai fazer um exercício extenuante, sem querer, corta o dedo, bate o dedinho na quina da porta, autoflagelo. É aquela pessoa que vai buscar um trabalho extenuante inconscientemente porque não está conseguindo atingir aquilo que ela almejou. E é o que acontece quando você está nessa autocrítica, na autopunição, no autoflagelo.
por muito tempo, inverte essa polaridade, porque você fica criando pensamentos e sentimentos de autocrítica, de procrastinação, não consigo fazer depois, ou de autossabotagem, de autoflagelo, e aquilo fica rondando essa parte aqui do nosso campo, ó, essa atmosfera psíquica. E aquilo ali te ataca, drena o teu chakra básico, quando é escassez, você fica desvitalizado, você fica triste, e vai criando autoobsessão. Cria esse ciclo. Aí inverteu a co-criador negativo, começou a elementar artificial, e você podia parar tudo como? Fazendo aquilo que eu fez. Opa, tá errado aqui. Pronto. Aí não virou uma bola de neve. Desprograma, né? Desprograma aquele padrão. Paciência, fé, coragem ali para olhar para esse processo e falar o que eu posso fazer. É porque muda. Que é mais simples. Qual que é o próximo passo mínimo que eu posso fazer? Várias vezes, que nem você estava falando sobre essa questão do padrão mental negativo, eu percebo que tem certos períodos, né? Eu comecei a mapear meus padrões, assim. Escrever, ver a data do mês, como que estão meus hormônios, meu período. Os astros. Sim. E aí, eu percebi que tem uma determinada época que até o jeito que eu vejo a minha casa, a minha relação, meu companheiro, muda. Então, é muito importante esse exercício de mapear mesmo. E às vezes eu acordo e tá tudo lindo, maravilhoso. Aí o que acontece? Olha que legal o ponto que você trouxe. Às vezes a gente está passando por trânsitos astrológicos, cada planeta tem um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, em relação ao seu mapa natal, envia uma onda de informação. Essa onda propicia que determinadas memórias e processos sejam transmutados e trabalhados. E isso faz com que a gente possa passar por processos de frequências que não são tão bacanas, mas que, na verdade, estão correspondendo a um centenário, a um ciclo, a um retorno de algum planeta que vai propiciar uma cura para você vibrar em outro salto. Imagina, em uma analogia mental, cada registro é um grilhão. Quanto menos grilhão, mais alto eu vou. Sem fazer tanto esforço. Sim. E aí, se você enxerga dessa forma, aí você vai entendendo. Mas esse trabalho é um trabalho de muita disciplina e diligência, que inclusive me inspira a fazer o mesmo. Porque na correria, eu comecei a olhar, caramba, eu tô sentindo isso, deixa eu olhar o trânsito de hoje. Hoje, com o chat GPT, com o IA, com o mapa natal, fica mais fácil, né? E aí eu comecei a observar e faz todo sentido. O planeta exerce uma influência eletromagnética, determinados campos vão estar mais insuflados ou não. Mas sabe qual é a meta evolutiva? Nenhuma influência dos astros. Quanto mais a vontade do espírito rege, menos a gente é influenciado pelos astros. Mas eles vão propiciar aberturas de memórias e trabalhos que precisam ser feitos. E a gente vai, se reorganizando em níveis de complexidade cada vez maiores. Maravilhoso. É muito interessante essa jornada que a gente tem, né? Nossa. E para quem tá disposto a olhar, para quem tá disposto a deixar de reclamar e começar a assumir a autorresponsabilidade de olhar para as coisas e utilizar como autoestudo, autolapidação, né? Estamos aí, né? E é muito Olha legal quanta informação. porque você foi falando aí, parece que você estava lendo o nosso campo, assim, porque a gente passa por várias coisas parecidas. Muita coisa. Então, nossa, e eu senti um trabalho aqui acontecendo também. Então, Sim, gratidão pela comunicação, pelo canal, né, que você tem aí tão aberto com seus guias, seus mentores, sua equipe espiritual, né, o Robson também que te acompanha. E, assim, tô bem, bem feliz também com esse episódio. Muito né? legal, muito bom. Quais são os próximos movimentos da escola? Como que as pessoas podem conectar com o seu conteúdo, aprender mais? Maravilha. Então, elas podem seguir a gente. Todas as informações a gente sempre centraliza lá no Instagram, @canal espiritual da Estelar. Lá a gente tem um vídeo explicando todas as modalidades de atendimento, mentorias, né? A mentoria é mais para quem tem um plano A e um plano B. Eu tenho plano A, plano B e vou empreender trabalho para poder chegar lá. Então, essa é a mentoria. Aí tem que preencher o formulário, ver se está na egrégora para participar. E aí eu vou pedir para o pessoal ficar de olho, porque eu vou lançar uma formação de apometria, onde eu uni todo o meu conhecimento e estou regravando tudo do zero, porque eu percebi realmente que existem muitos bloqueios no aprendizado das pessoas. Esse sistema de aprendizado robotizou muito da nossa capacidade psíquica e dos nossos níveis intuitivos e transcendentes. Então, eu fui criando uma nova metodologia e acho que daqui a 1 mês, 2 meses, a gente vai estar abrindo isso daí para o público. Então, se você quer fazer uma formação de apometria punk, resultado de mais de 7 anos de formatação e todo o nosso conhecimento, aguarda um pouquinho que a gente vai estar trazendo toda essa informação em breve. E hoje, eu considero que a apometria não é necessariamente para você que você quer ser terapeuta. Para você que vai trabalhar com isso, é uma ferramenta de profilaxia espiritual. E sabe o que é bacana? Existe uma mediunidade pulsológica. Eu tenho muito isso.
Às vezes vem uma informação, eu encontro no canto e baixo muito mais. Então, quando você acessa um curso, um conhecimento, a gente traz informação que vai interagir com seus corpos sutis. E aquilo ali é onda de informação que está ressonando com você e daqui a pouco você vai trazendo blocos cósmicos. Como, de repente, você viu da Fraternidade Rosa de Sírios, lá de Unilame, em Itaca, fez um projeto lá de resgate da Guerra de Órion, teve várias refusões biológicas dentro de um campo de amor e misericórdia, resgatando almas em sofrimento, trabalhando com a reestruturação psíquica desses seres. Quando você entende esse projeto, cara, abre a memória cósmica, começa a vir fluidez, começa a vir mensagens, começa a vir tecnologias. Quando você aprende a apometria, você tem um conhecimento de astrologia, você liga. Você tem um conhecimento de repente, de trabalho de reiki, de trabalho de bioenergia, de cirurgia espiritual, vai tudo conectando. Então, uma ferramenta mais poderosa que eu conheço é a apometria, e você consegue integrar ela, seja com astrologia, seja com o que for, para desenvolver algo nessa linha de trabalho. E o que acontece? Quando a gente vai entrando nessa vanguarda, que é o campo que vocês estão, de levar conhecimento de alto nível para as pessoas, né? De levar transformação, é necessário você ter essa base de defesa espiritual. Entender, por exemplo, o que é um ponto base. Todo canto tem que ter um centro de saneamento energético. Você tem que... Cada miasma elemental, ele tem que ter um ponto para fazer descarrego. Então, a gente traz essas informações porque aprendemos na labuta, nos desafios, e a gente quer que as pessoas tracem com leveza. Porque muitos dos que nos ouvem e veem também serão vanguardistas na sua própria área. Porque cada um de nós tem uma chave única, codificada. E quando essa chave abre, você vai fazer o trabalho que só você veio fazer. Eu não posso fazer o seu, você não pode fazer o meu, não posso fazer o do Lucas. Então, só você tem uma chave única, só você vai poder fazer o trabalho que você pode fazer. Você é insubstituível dentro do plano. Óbvio, quando a pessoa cai, eles tentam reorganizar. Mas com o seu DNA, com a sua pegada, com a sua personalidade, só você é capaz de fazer. Então, o conhecimento ele vai abrindo essas portas e a gente forma uma força unida e congregada para poder trabalhar nessa transformação, dessa transição planetária. Muito obrigado pela oportunidade, que esse podcast chegue nas pessoas que precisam chegar. Foi uma honra ser recebido aqui. Energia maravilhosa do estúdio, do local. E acredito que a primeira interferência que aconteceu foi porque agora de noite a psicosfera está mais sutil. É verdade. Deu uma acalmada no clima e a gente aí navegou por muitas áreas para ajudar o pessoal. Nossa, um papo maravilhoso mesmo. Queremos aprender mais, né? A gente ama a apometria também. Exato. Quando sair o curso, manda que a gente espalhe aí para nossa tribo. Maravilha. Com certeza. Maravilha. Sim. Pessoal, deixe os comentários, perguntas. Segue lá a página do Marcos também. A sua página é @ Canal Espírito da Estelar. E antes que a Tereza puxe a minha orelha, pessoal, a gente agora tá no Spotify também. Legal. Eu tenho inspirado no Trigueirinho, que me ajudou muito com o quadro dele, Partilhas. Eu tenho o nosso clube de membros. Todo domingo, 21 e 21, no clube de membros, a gente tá meditando, ativando o DNA estelar, fazendo limpeza de campo, acessando realidade paralela. Tem relato de pessoal que abriu família estelar, que teve desdobramento cósmico, que teve curas. É incrível. Esse trabalho foi chancelado. O mentor falou, você vai fazer isso todo domingo, papapá, e vai formar a egrégora e vai criar a ponte de conexão. Então, eles que assumem. É tão legal, às vezes só tem dia lá que eu tô tão cansado, meu Deus, será que eu vou conseguir? Quando abre, ela... Parece que eu vou sair voando, a espiritualidade assume e faz. E aí, acontecem transes mediúnicos muito intensos, e eu vou lá, pego as mensagens, organizo, e nessas partilhas eu faço estudos das mensagens. Então, trazendo. Então, Partilha Estelar, né, amor? Lá no Spotify, Partilha Estelar é o nosso podcast, onde a gente pega as canalizações, estuda e também abre perguntas para os telespectadores. Então, vou abrir aqui perguntas. Então, vocês, pessoal, tem perguntas desses temas? Manda aqui nos comentários do Tribe Zen que eu vou ler e a próxima partilha vai ser em homenagem. Perguntas do Tribe Zen e a gente vai gravar uma partilha respondendo as perguntas de vocês naquela profundidade. Aguardo os comentários de vocês, vou ouvir, vou ler e vou dar like em cada um aqui. Maravilhoso. Nossa, depois a gente vai deixar os links tudo aqui na descrição também. Até a próxima. Gratidão, Marcos. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.